Amém. Que bênção. Como é bom estarmos na casa do Senhor, sentir a sua presença, ouvir respostas. Deus é bom, né, queridos? E eu gostaria que os irmãos agora abrissem lá em Lucas 10. Se você veio aqui hoje e ainda não entendeu o que Deus quer falar, agora você vai entender, irmão. Porque tudo já foi ministrado, mas eu vou ministrar de novo. Glória a Deus, né? Quando a gente prepara uma palavra, pelo menos eu, muitas vezes eu fico buscando em Deus, sabe? Uma confirmação. Falar, Deus, é isso mesmo? Mas aí hoje, a hora que eu cheguei aqui, eu falei a mesma coisa, começou o louvor, comecei a orar, falei, ai, Deus, é isso mesmo? Porque se não for, me fala outra coisa, né? Mas aí Deus, né, quase desenhou na minha testa. Eu falei, então, estamos no caminho certo, glória a Deus. E o tema da mensagem de hoje é, deixa Deus te usar. Então, já é um pouquinho de tudo que foi falado. Você vai entender daqui a pouco. Amém? Todo mundo encontrou Lucas 10? Amém? Glória a Deus? Vamos orar então, irmãos? Senhor Deus, entramos agora no momento da Tua palavra, Senhor, som dos nossos corações, que nós possamos estar ligados a Ti, tira de nós toda a preocupação, todo, Senhor Deus, desatenção, que o nosso espírito possa estar, Senhor, atento, a nossa alma se cale e que nós possamos, Senhor, nos entregarmos totalmente a Ti, Senhor. Continua fazendo nesse local, continua ministrando, continua, Senhor Deus, nos dando a direção e nós te agradecemos em fé porque sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Lucas 10, 25, é uma parábola do samaritano. E quando eu estava preparando essa palavra, como é um culto de quarta, a gente sabe que tem um tema, né, assim, um norte. Eu falei, nossa, Deus, mas essa parábola, né, para nós que somos crentes, cristãos, já sabemos decor salteado, mas Deus vai ministrando ao nosso coração. E Deus é maravilhoso. Amém? Lucas 10, 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele: Disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e com todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isso, e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancaram-no, e retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavaldura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhes aos hospedeiros, e disse-lhes: Cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele.
Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Então, queridos, essa passagem é a famosa passagem do samaritano. E a primeira pergunta que ele faz é: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? Todos nós já sabemos, e ele também sabia. E a segunda pergunta é: quem é o meu próximo? Ele quis aqui dar uma enrolada ali, né, para ver o que Jesus ia dizer. E é muito fácil a gente amar quem é bom. O primeiro mandamento é amar a Deus. Mesmo Deus não respondendo as nossas perguntas da forma que nós gostaríamos, enfim, nós amamos a Deus, né? Acima de todas as coisas. Mas o segundo, que é amar o próximo, seria tão fácil? E eu fiquei me questionando. Eu falei, ai, meu Deus. Tem algumas pessoas que é fácil amar, né? Tem gente que é fácil, que você se dá bem, que é bacana. Agora tem gente que é injusta. Tem gente que é desonesta. Tem gente que deseja o seu mal. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar. E aí Jesus termina dizendo assim: vai e faz da mesma maneira. E aqui, irmãos, eu gosto muito dessa parábola porque ele usa de pessoas que deveriam ter ajudado. Que se você colocasse só os 3 sem saber do enredo, você diria que outras pessoas iriam ajudar. Não o samaritano. Né? Se fosse uma votação, você fala, eu voto nesse, eu voto no sacerdote, eu voto no levita. Ah, não, no samaritano com certeza não. E isso que é a beleza da graça, da salvação. Porque nós somos improváveis, assim como o samaritano. Você não é um improvável de Deus? Né? De onde Deus te tirou, do que você era, Deus te resgatou. E aqui, eu gostaria que os irmãos ouvissem o que significa favor imerecido, que é a graça. Refere-se a um ato de bondade, benevolência ou graça que é concebido sem que a pessoa que o recebe tenha feito nada para merecer. É um favor que vai além do que seria esperado ou devido. Glória a Deus. Porque nós não merecíamos, não é mesmo? Eu não merecia, você não merecia, mas Jesus pagou o preço. E essa parábola diz exatamente isso. Não conta exatamente quem era essa pessoa, mas o que conta é quem não ajudou e quem ajudou. Não é mesmo? Ela também não merecia. E a Bíblia deixa bem claro o que é para a gente fazer. Então, se você veio nessa noite aqui pensando nessa pergunta, às vezes a gente é cristão e não sabe muito bem o que fazer da vida, né? Para que eu estou aqui? Esses dias eu dei um devocional lá com a equipe que eu trabalho, e eu comecei exatamente, não era esse tema, mas eu fiz essa pergunta. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci nessa família? O que eu estou fazendo da minha vida? Será que a vida é só nascer, multiplicar e morrer? Mas a Bíblia, ela nos dá um norte. E os mandamentos de Deus também. Então, amar a Deus, amar o próximo. E aqui, quando começou a falar do pão, né, de repartir o pão, eu gosto muito dessa canção do Emaús, e foi exatamente isso que Jesus nos disse. Quando ele veio, morreu e ressuscitou, ele disse o quê para os discípulos? Quem sabe? Vai ganhar um bombom. Um bombom está muito fraco, vai ganhar um bolo da minha irmã. Ela nem está aqui, mas eu vou sortear um bolo dela. Ele disse, ide e fazei discípulos. Essa é a nossa missão na Terra. Nós temos que ir. Dá para ir paradinho? Eu posso ir se eu ficar aqui parada? Eu posso ir até o Ruberei se eu ficar aqui assim, estátua? Não, eu tenho que me mexer. Então, queridos, Deus nos deu a direção.
E Deus tem falado aqui na nossa igreja, se você juntou aí as pecinhas, Deus tem falado coisas para nós. Deus tem ministrado ao coração das pessoas do louvor, o coração de quem ministra, o coração das professoras, o coração de quem tem a oportunidade de falar para vocês, não porque, uau, todo mundo aqui fez FC. Não, não é por isso. É porque Deus quer nos dar uma direção. Nós temos que ser ousados. Não podemos ser, passou o fulano, Deus te abençoe. Não, irmãos. Está chegando um tempo que nós temos que ser como o samaritano. Você não pode perder a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. O Sidney subiu aqui e deu um testemunho de um breve segundo que ele tinha. Às vezes, ele só ia ter aquele segundo com aquela pessoa. A gente não pode deixar passar. Então, se você não tem coragem, Deus vai te encher. Amém? Se você não tem ousadia, Deus vai te encher. Amém? Porque através das nossas vidas, que já recebemos a graça, Deus vai alcançar a outros. E é isso que nós já estamos falando desde o início, né? Quando falou do pão. Jesus, ele repartiu o pão e delegou. A partir da volta de Jesus, ele disse a Pedro: se fortaleça, faça a minha igreja, ide, fazei discípulos. Jesus já fez a parte dele aqui na terra. E ele conta conosco, amém? Eu não quero chegar lá no céu e falar, olha, te dei isso, 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 e você ficou com vergonha, ficou com preguiça, ficou com medo do que os outros iam falar de você. Eu não sei o que Deus quer que você faça. Com certeza, o que Deus quer que você faça, Ele não quer que eu faça. Porque se todo mundo for fazer a mesma coisa, aí não precisa de cada um, não é verdade? Então, Deus conta conosco. E o samaritano, ele olhou além da pessoa jogada no chão. Ele não viu ali uma pessoa que é de outra nacionalidade, é uma pessoa que, ele sim, dos três, é o que poderia desprezar. E poderia falar, ixi, judeu, tô fora, vou passar para o outro lado da rua. Que foi isso que quem deveria estender a mão fez. E sem ser hipócrita, né, irmãos? Às vezes a nossa vida cristã está muito boa, né? Você está vivendo sua vida, como o Sidney falou, tomando banho no quentinho, comendo comida boa, ter um bom emprego, aí de quarta-feira a gente vem no culto, quando está frio é quentinho, quando está calor tem ar-condicionado, a gente ora, busca a Deus, glória a Deus. Mas tem pessoas jogadas ao nosso lugar, ao nosso redor. Fisicamente, elas estão como nós, andando, trabalhando, comendo. Mas tem muita gente que está como esse homem, largado, abandonado, desesperado, deprimido, angustiado, e você está do lado e está atravessando a rua. É por mal? Muitas vezes não. Às vezes a gente não quer se meter na vida do outro, às vezes a gente não quer. Parece que a gente é fofoqueiro, né? Quer saber? Mas não é isso, queridos. Deus nos dá uma direção. Você crê que Deus te dá uma direção? Não se envergonhe. A Bíblia aqui nos mostra que o samaritano, ele olhou além das barreiras humanas. Porque, às vezes, quem a gente precisa estender a mão, quem a gente precisa orar, quem a gente precisa mandar um WhatsApp. Às vezes, você fala, eu vou convidar o fulano para tomar um café. Às vezes, não é da sua vontade. Às vezes, não é uma pessoa que você ama de paixão. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. As pessoas que estão abatidas, cansadas, precisando de Cristo, Jesus morreu na cruz por ela, assim como morreu por você. Então, não desista de repartir seu pão mais uma vez, porque Deus multiplica. Você repartir um pouquinho e falar de que não tem mais nada para dar. Você tem, amém? E ele ajudou de diferentes formas. Ele pegou ali, curou as feridas, né? Fez o curativo, levou para um lugar, pagou, foi viajar e falou, eu vou acertar essa conta. Foi a forma que ele foi usado. E Deus pode te usar de muitas formas. Deus pode te usar para dar uma cesta básica. Deus pode te usar
na fila do supermercado. Deus pode te usar numa reunião de empresa. Deus faz onde Ele quer. Ele só precisa ter a pecinha lá, que é você. Amém? Você está disposto? Eu creio que nós temos muito. E aí daqui a pouco vai transbordar e a gente vai ter que, né? Quando você tem muito, tem uma irmã abençoada aqui da igreja que às vezes ela tem muita roupa. E aí Deus fala, olha, liga para a Maiara. E eu falo, amém, eu recebo, glória a Deus. Não é para você ficar cheio de coisa, não. Você divide com o irmão. E a gente tem que dividir Cristo, a gente tem que dividir a graça. Porque a salvação não é só para nós. E quando eu estava ministrando, né, orando e falando com Deus, eu falei, eu sei, Senhor, a gente já sabe, né? Parece repeteco. Mas Deus quer que a gente... Sabe quando você dá um chacoalhão? Fala, vamos, meu povo, vamos. É isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente se chacoalhe e fala, vamos embora. Perdão, irmãos. Hoje, é sempre assim. Eu não sei com os irmãos que têm algum ministério. O dia que eu prego... Hoje eu falei para minha secretária, eu falei, amanhã eu vou te pegar. Você me aguarde. Pensa, gente, numa escola de educação infantil. 10 horas da manhã, ela falou assim, Omar... Ela falou desse jeito. Tá tudo tão tranquilo, né? Falei, Laura, repreende em nome de Jesus. Ela, ai, para de... Gente, começou. Mordida, febre. Eu falei, vai, Laura, eu vou te pegar amanhã. Foi vigilância sanitária visitar, reunião, mãe querendo relatório. Gente, virou um auê aquela escola. Que eu falei, Senhor, porque sempre no dia... Um dia antes, um dia depois, não. Mas no dia que tem que pregar, você fala, hoje, se ficar tudo tranquilo, eu vou ler um pouquinho a Bíblia na hora do almoço. Não dá, irmãos, não dá. Não dá. Você acorda e vem para o culto, chega aqui até meio desbaratinado. Porque a gente sabe que quando isso acontece, porque o inimigo sabe que Deus vai fazer grandes coisas. Ele quer desviar a gente do caminho. E aí eu estava lá na escola, passei por uma sala e vi uma funcionária chorando. Aí eu falei para ela, vai lá na minha sala. Aí ela foi. Tava um frio, irmãos, um frio. Falei, vamos conversar no sol. Né? Porque desde eu tomo uma vitamina e conversa. E aí, irmãos, ela começou a me falar tanta coisa que eu não estava preparada. Não tinha a ver com a escola. E eu falei, ai, Senhor, enquanto ela falava, eu pensava, Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá sabedoria. E deu tudo certo, eu orei por ela, ela não é cristã. Eu falei, posso orar por você? Ela, eu estava louca para você falar isso para mim. Eu falei, então, pois não, vamos orar, já, né, abraça e volta para o trabalho. Aí, a hora que eu estava saindo para almoçar, o Miguel já tinha chegado na escola, uma funcionária passou por mim e falou assim, Omar, quando você tiver um tempo, você pode orar por mim? Eu falei, oh, meu Deus, eu não vou nem almoçar hoje. Mas eu falei, não posso negar uma oração. Então, a gente tem que estar atento, irmãos. Porque, às vezes, a gente fala, sim, eu oro, depois eu oro, eu volto aqui. Não, eu parei tudo, falei, Miguel, pega uma bola aí, fica aí 2 minutos, não precisa nem pedir muito, né? Levei ela para o sol de novo, outra vez, outra menina. E aí, irmãos, ela começou a me falar cada coisa. Eu falei, Jesus, agora me ajuda com força aqui, porque ficou difícil. E a gente orou, quebrou coisa. Gente, foi quase que uma libertação. E assim, irmãos, eu poderia passar de lado. Eu nem estava me lembrando da mensagem, porque eu estava tão imersa no trabalho. Era um problema meu. Fazia parte da minha... Como que fala? Tem um nome assim, né? O RH fala lá das nossas competências. Não fazia parte da minha competência. Eu estava trabalhando. Mas Deus te usa onde você está, irmãos. Deus não vai te usar se você for só lá onde vende droga. Fala, eu vou lá onde vende droga que Deus vai me usar. Não. Deus te usa no seu trabalho. Deus te usa no supermercado. Outro dia eu estava no mercado, no Flex. Todas as últimas vezes que eu vou lá, tá cheio. Não sei o que está acontecendo lá. E tinha uma fila de prioridade, com 300 pessoas que não tinham prioridade, e tinha as outras filas. Eu comecei a ficar muito irritada, porque eu queria ir lá no gerente e falar, viu, tira esse povo daí, e sabe, eu queria agilizar lá o negócio, mas né, Deus me segura um pouco, senão eu vou me meter em tudo. E aí chegou minha vez, eu tinha 3 coisas assim. E eu falei,
Eu falei bem alto lá no Flex. Eu falei assim, pode vir você que está grávida. Pode vir aqui na minha frente, ó. A grávida começou a chorar. Ela, ai, moça, eu tô tão cansada. E eu falei, é prioridade, gente. Tinha gente com bebê, gente... Eu não fiz escândalo nem nada. Mas você tem que fazer uma pequena diferença onde você está. Às vezes, você não vai ter que falar, olha, sobre Jesus. Às vezes, você não vai ter que fazer a pessoa aceitar Jesus com você. Mas Deus precisa te usar. Tem que ter ousadia, irmão. Tira a vergonha de lado. Se você não consegue, manda um WhatsApp. Manda um áudio. Manda uma figurinha. Né? Faz alguma coisa. Não que a gente não faça, não estou falando isso. Não é isso que Deus está nos dizendo. Mas vamos fazer mais. A gente precisa multiplicar. A gente quer multiplicar para a igreja encher e a gente não ter onde sentar e ser uma confusão? Não é esse o motivo principal. As pessoas precisam ir para o céu. As pessoas precisam conhecer a salvação. As pessoas precisam entender o que é um perdão. Elas precisam conhecer o que é um pai de verdade. O que é ter um Deus. A gente não está falando em número para ficar cheio. A gente está falando de ter esse coração como o samaritano teve. Um coração que tem empatia, um coração que ama o outro como a si mesmo. Você gostaria de ficar largado lá? Jogado? Aí passa o pastor e fala, isso aí não, você vai na minha igreja. Meu Deus, vou passar do outro lado. Aí vem, né, sei lá, eu que sou coordenadora do TEF, ai, meu Deus, finge que nem vi. Aí vem um ser humano, né, que não é crente, não é nada, e ajuda. É isso que aconteceu nessa parábola. E, às vezes, a gente perde a oportunidade porque a gente está ocupado, porque a gente pensa, não é problema meu. E, às vezes, a gente está com muito problema. Nós estamos com problema e vem uma pessoa do lado e precisa de você. E você fala, mas eu que estou cheia de problema, Deus. Eu que estou precisando de uma mão amiga. Mas Deus não vai deixar de te sustentar. Creia que Ele vai continuar agindo. Nós estamos vendo no Brasil, mediante a tudo, né, o que está acontecendo, que as igrejas estão se levantando, irmãos. Não porque as igrejas, é porque Deus vai mover, eu creio, num avivamento, num momento de busca, de entrega, porque o final do tempo está chegando. O relógio já está assim, já acabou praticamente, e a gente tem que povoar o céu. O diabo, ele já perdeu. Ele já vai passar a eternidade no lago de fogo, ele não tem chance para ele. E ele luta bravamente todos os dias para levar a maior quantidade que ele puder. O quanto mais ele puder, ele batalha todo dia, ele não descansa, ele não dorme, ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha. Nós precisamos nos levantar, porque ele já é um derrotado. Então, a gente tem que reivindicar, como a gente faz aqui na quarta, com o Projeto André. Ora pelas pessoas. Busca. Coloca o nome lá diante de Deus, faz um jejum, faz uma oração, faz um propósito. Não desiste de orar. Não desiste, não se abate. Ah, mas o fulano... A gente não vai olhar o fulano. A gente vai fazer o que Deus mandou. Deus mandou ir. Deus mandou perseverar. Deus mandou cuidar. Deus mandou amar. Se o outro... Hoje eu falei isso com essa minha amiga lá, funcionária, e eu falei para ela, assim, você faz a sua parte. Você libera o perdão. Você faz o que a Bíblia nos diz que é para fazer. E Deus vai agir na outra pessoa. Tem que ter fé, tem que crer. A fé é algo que a gente não vê. É difícil, né? E assim, quando a gente fala, é até fácil de falar. Mas o dia que a gente vive, aí que a gente percebe que a nossa fé é desse tamanhozinho. É bem pequenininha. Então, irmãos, é tempo da gente se levantar. É tempo da gente guerrear, é tempo de vir na vigília, é tempo de orar, é tempo de buscar, porque o diabo ele fica ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando ali um momento que você fica desatento. E às vezes deixa passar algo que Deus pediu para você fazer. Deixa passar uma pessoa que está ali do seu lado, te esperando.
esperando ouvir. Nós temos agora as nossas células. Convide alguém para ir. Se você quer, coloque em oração. Convide alguém para ir. Se a pessoa não quer vir na igreja, convide para ir lá. Convide para ir no Mira. Nós temos tudo na mão. Né? Nós somos uma igreja extremamente completa. Tem jovens, tem casais, tem adolescentes, tem reunião de oração, tem mulheres, tem homens, tem tudo. Tem vigília, tem escola bíblica de criança, tem escola bíblica de adulto. O que a gente precisa, Deus nos dá. E Ele quer um exército forte. E eu creio que nós já estamos fortes. Porque se Deus vai trazendo palavras de avançar, se Deus vai trazendo palavras de atacar, de ir, de buscar, não se manda bebê para a guerra. Não se manda criancinha para a guerra. Se manda soldado pronto. Quem aqui está pronto? Se manda pessoas corajosas, ousadas, pessoas que têm vida com Deus, pessoas que buscam a Deus. Então, essa palavra não é para a gente se sentir, não estou fazendo nada. É para você se sentir forte. Porque Deus tem falado isso desde o começo do culto. O que você tem, divide. Chegou alguém, compartilha. Conheceu alguém, fala da palavra. Nós estamos prontos para a batalha. A gente só tem que bater lá no escudo, que eu acho legal os 300, lá eu acho legal essas coisas, e avançar, queridos. Porque Deus está nos falando isso. Deus tem me falado isso há vários dias. Falou já que desde a hora que a gente entrou até agora. Então, você é capaz. E o que a gente não sabe, a gente não tem que se preocupar. Porque Deus nos capacita. Se você não sabe falar, Deus te capacita. Se você não sabe como ajudar, Deus te capacita. Eu falo isso da escola porque eu já perdi muitas oportunidades de orar por meninas. Por estar trabalhando. Tá bom, a fulana está chorando, vou lá, converso e volto. E resolvo o problema. E perdi a oportunidade de orar, de falar de Deus, de convidar para vir nas mulheres, de convidar para vir no culto. Eu já perdi. Só que eu falei para Deus, eu não vou deixar passar mais. Não porque Deus vai brigar comigo, mas é porque a gente tem que ter esse coração. Amar o outro como a nós mesmos. Não é maravilhoso estar aqui hoje? Não é a bondade de Deus sobre a nossa vida, um espetáculo? Você viver bem, você ter 300 problemas, mas você dormir em paz, você acordar em paz, você ter liberado perdão, você ter se reconciliado, não é maravilhoso? Tem muita gente precisando. Muitas pessoas. E Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que você imagina. Às vezes a gente põe lá no cartãozinho 7 pessoas. Mas Deus quer 27. Não vamos limitar Deus, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Amém? E Ele quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente se movimente, que a gente vá, converse, mande mensagem, convide, ore. Se nada der certo, ore, irmãos. Ora. Que uma hora vai dar. Nós temos tantos milagres na Bíblia, uns que demoraram dias, anos, meses, mas Deus nunca deixa de fazer, porque Ele é bom. Amém? Então, vamos ser ousados, querido. E quando a gente se dispõe, esses dias voltou às aulas lá na escola, né? Eu falei, Deus, eu não quero só trabalhar. Porque você já sai da sua casa, vai ficar lá o dia inteiro, né? Você quer servir da melhor forma, mas eu falei, vamos chacoalhar aquela escola, vamos fazer um rebuliço. Aí a gente ora, Deus começa a fazer, a gente fica meio nervosa, né? Mas ore assim, irmãos. Se é na sua casa, se é na sua família, onde for, Deus vai estremecer. Porque Ele quer ganhar essas almas. E Ele tem aqui várias... Olha quantas pessoas nós estamos aqui andando por Vinhedo, por Louveira, por Valinhos, por vários estados do Brasil, com a internet até fora do Brasil, e tem gente que vai para fora mesmo do Brasil. Deus quer nos usar. E às vezes você faz uma coisa que você acha que é tão... Mas Deus está te usando. Não menospreze o bolo que você faz, a calçada que você lava, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa tão... Nossa, o que eu estou fazendo?
Fiz um bolo e levei para fulana. Deus está falando ao coração dela através da tua vida. O que Deus pedir para você fazer, faça. O samaritano aqui, ele amou na prática. Foi isso que ele fez. Hoje em dia, eu vi que tem uma nova versão desse negócio. É assim, gente. Na internet é assim. É como ser amado em voz alta. Essa é a nova versão de amar na prática, porque vai mudando, né? O que isso quer dizer, ser amado em voz alta? É assim, todo mundo vê que você foi amado sem dizer nenhuma palavra. E é isso que é o evangelho. Tem uma frase que diz, pregue o evangelho. Se você necessitar, se você precisar, você usa uma palavra. Então, você é um pequeno Cristo por aí. Então, você é um pequeno Cristo forte, cheio de graça, de sabedoria, de ousadia, de coragem. Tudo que Jesus é, nós somos, irmãos. Nós temos que tomar posse. Tomar posse para amar o outro, assim como Cristo amou a igreja. E através das nossas vidas, imagina uma vida ser impactada por você. Tem uma menininha, só para encerrar e a gente vai orar. Tem uma menininha aí que eu até postei lá no meu Instagram, que ela falou que ela era minha fã. Ela veio na igreja semana passada, ela falou que era minha fã. Enfim, a gente tirou uma foto e tal, e deu tudo certo. E aí, quando acabou o culto, a mãe dela falou assim, mãe, eu podia falar com você? Posso falar com você? Eu falei, pode. Ela falou assim, nossa, ela está tão feliz de te conhecer, de tirar uma foto e ver que você postou no Instagram dela. É uma criança, né? Então, eles acham tudo isso uau. E ela falou assim, mas sabe o que ela me disse antes da gente vir? Ela falou assim, mãe, eu amo seguir a Má Pereira. Eu gosto dos vídeos dela de roupa, de make, não sei o quê. Aí ela falou assim, mas eu gosto mais porque ela faz que eu queira ler a Bíblia. Eu vejo o vídeo dela, eu quero orar. Eu vejo o vídeo dela, eu quero ir na igreja que ela vai. Eu vejo o vídeo dela, aí eu lembro que eu tenho que ler a Bíblia. Falei, é isso. Eu não preciso de mais nada. Não preciso que curta os vídeos de roupa, de nada. Por quê, queridos? Porque a gente está atingindo alguém. Não porque eu sou blogueira, legal. Não. Tem uma criança de 9 anos que está lendo a Bíblia porque viu alguém e falou, eu quero ler também. Então, às vezes, você nem sabe que você está sendo exemplo para alguém. Às vezes, você nem sabe que você já está sendo o bom samaritano na vida de alguém. Às vezes você acha que você não está fazendo nada. Às vezes você acha que você está lá falando, fazendo um lanche, passando uma roupa, conversando com a vizinha, convidando. Você acha que você não está fazendo nada. Está lá no trabalho, no ônibus, no açougue, enfim. Mas Deus já está fazendo através da sua vida. Sem você falar, sem você saber, sem você se mexer muito. Agora, imagina se você resolve se mexer. Imagina se você resolve falar, Senhor, eis-me aqui, me usa. Se é para cantar, se é para falar, não sei. Não sei o que Deus vai fazer. Mas se você quiser aí, o reboliço de Deus na sua vida, ele vai acontecer, amém? É só nós estarmos dispostos. É só nós falarmos, Senhor, eis-me aqui. Eu quero amar o próximo como tu amou a igreja. Eu quero amar o próximo como eu mesmo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu creio que nós estamos numa geração que está sedenta por Deus. O mundo prega que a gente está numa geração perdida, uma geração fraca de mente, uma geração que está ficando emburrecida por conta das inteligências artificiais, mas não o povo de Cristo, amém? Não nós, não os nossos filhos, nós temos que nos levantar. Porque eu creio que está vindo um grande avivamento no meio cristão. Você crê? Nós vemos muitas igrejas se levantando, nós vemos líderes se levantando, nós vemos direções de Deus, e nós precisamos ser a diferença. Precisamos ter coragem. Esse samaritano, gente, é tipo Palmeiras e Corinthians, Lula, Bolsonaro, é tipo assim, um não fala com o outro, não me rela, não me toca, inimigos para sempre. Esse era o samaritano. Ele não tinha a mínima
condição dele ajudar. Mas isso nos mostra que esse é o amor de verdade. Foi o amor que Cristo amou a igreja. Olha para dentro de si e se vê. E Jesus foi lá numa cruz e se entregou para que você pudesse ser salvo. Então, quem somos nós para julgar se o nosso amigo do lado, que precisa de uma oração, precisa de uma ajuda, merece ou não? Não é verdade? Quem somos nós, irmãos? Somos só soldados de Cristo, prontos para a batalha. Amém? Que você coloque aí no seu coração. Eu orei bastante para essa mensagem, porque é uma mensagem simples, é uma mensagem de ir, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de resgatar vidas. Mas Deus não quer algo simples de você. Se prepara. Comece a orar, comece a ler mais, vem para a reunião de oração, vem para a vigília, acorda de madrugada, porque se você estiver disposto, Deus vai usar poderosamente a sua vida. Amém? E eu sei que Deus já está falando no coração de cada um, porque cada um tem uma flechinha, e cada um vai apontar para um lado, e essa flecha vai atingir além do que a gente imagina, além do que a gente pensa. Amém? Coloque em oração agora a sua casa, coloque em oração o seu trabalho, as pessoas com quem você convive. Nós vamos orar juntos, amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor falou desde o começo. Obrigado porque o Senhor tem nos preparado. Abençoa a vida de cada irmão que está aqui, Deus. O Senhor tem plantado em nós o amor. Tem plantado em nós, Senhor Deus, a palavra. Tem nos fortalecido, Senhor Deus, no Evangelho. Tem nos mostrado o caminho da verdade. E agora, Senhor Deus, nós queremos, Senhor, queremos mais de Ti. Queremos mais, Senhor, não para nós, mas para chegar a outros, Senhor. Que nós possamos ser como esse samaritano. Não deixa a gente olhar, Senhor, para o físico. Não deixa a gente olhar, Senhor, para a pessoa. Não deixa a gente olhar para a situação. Mas que nós saiamos daqui com os olhos espirituais. Uns olhos, Senhor Deus, de amor. Olhos, Senhor Deus, que busca graça, empatia. Que busca, Senhor Deus, resgate de almas, de coração, Senhor. Eis-nos aqui nessa noite, Senhor. Usa a nossa vida. Usa, Senhor Deus, através dos nossos dons, dos nossos talentos. Nos usa, Senhor, nas nossas casas. Usa cada irmão aqui, Senhor, no seu lar, no seu ambiente familiar, no bairro em que moramos, na cidade em que nós moramos, Senhor. Que onde, Senhor Deus, um servo seu andar por essa cidade, seja, Senhor Deus, estremecida. Onde cada um de nós entrar, algo aconteça. Onde cada um de nós entrar, a luz resplandeça. Que nos lugares que nós pisarmos os nossos pés, os lugares possam sentir que há algo em nós, que há a presença do Espírito Santo, que há o amor de Deus em nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estender a nossa mão, ajudar ao próximo. Nós possamos, Senhor, ser pessoas prontas para ouvir, prontas, Senhor, para orar, para estender uma mão, Senhor. Não nos deixe, Senhor, envergonhados. Não nos deixe, Senhor Deus, tímidos. Quebra, Senhor, se for da Tua vontade, timidez, vergonha, Senhor. Que nós possamos sair daqui ousados no Teu Espírito. Levanta cada um dos meus irmãos, Senhor, com ousadia, com coragem, com sabedoria, Senhor Deus. Derrama dos céus, Pai, sobre nós sabedoria para aconselhar, para exortar, para ensinar, Senhor. Derrama sobre nós, Pai, que não seja nada, absolutamente nada na nossa força, mas sim no Teu Espírito Santo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Levanta a nossa igreja, Senhor Deus. Nos dê ousadia, intrepidez, que nós possamos, Senhor Deus, cada vez Te buscar mais. Orar, Senhor Deus. Nos mostra, Senhor Deus, as direções, os caminhos, Pai, que nós devemos seguir, Senhor Deus, as estratégias, projetos novos, sonhos, Senhor, que nós possamos ser conhecidos como pessoas que trabalham para Ti, que
que somos conhecidos, Senhor, como os cristãos que estão, Senhor Deus, fazendo discípulo, cristãos que estão indo pregar, cristãos que estão, Senhor Deus, levando o teu evangelho por onde nós andarmos, Pai. Que cada um aqui, Senhor, que tem um coração disposto a amar o próximo, a ir, a pregar o evangelho, Pai, tenha uma experiência contigo, Senhor Deus. Que cada um possa ser usado ainda essa semana, Senhor, possa ser usado para dar um abraço, para levar uma palavra de conforto, para, Senhor Deus, orar, interceder, dar, Senhor Deus, acalento, um colo, Senhor. Nos usa todos os dias. Que não tenha um dia da nossa vida que seja desperdiçado sem estar na tua presença, sem falar do teu amor, sem ser usado por ti, Senhor. Não queremos ser pessoas normais, pessoas que só estão vivendo, trabalhando, casando. Nós não queremos isso, Pai, porque nós sabemos que o importante é a eternidade. E nós queremos, Pai, levar conosco os nossos amigos, a nossa família, a nossa parentela, Senhor. Não deixe, Senhor Deus, nos esmorecer. Se alguém aqui abatido nessa noite, que saia daqui ousado. Se alguém, Senhor Deus, triste, derrama alegria. Se alguém, Senhor, angustiado, derrama paz. Que nós possamos, Senhor, testemunhar do teu mover nas nossas vidas nesta noite, Senhor. Nós cremos que o Senhor já está fazendo. O Senhor já está nos usando. Continua a nos usar, Senhor. Que nós não possamos desperdiçar mais nem um minutinho sem trabalhar para Ti. Usa cada um, Senhor, no trabalho. Usa no trânsito, Senhor. Usa nas escolas. Usa as nossas crianças nas escolas, Senhor. Nas faculdades, Senhor. Usa, Senhor, nos hospitais, nos leitos, Pai. Usa nos lugares mais simples. Que sempre há alguém lá que possa orar e possa levar o Teu nome, Senhor. Usa as nossas vidas. Eis-nos aqui. Que nós possamos amar ao próximo. Que nós possamos estender a mão. Que nós possamos multiplicar o pão que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos avançar cada dia um passo a mais. Não para nossa glória. Não deixe o orgulho. Não deixe a soberba entrar no nosso coração. Que tudo que o Senhor fizer através das nossas vidas, nós vamos glorificar o Teu santo nome, Deus. Leva os nossos irmãos, Senhor, a lugares inimagináveis, a situações que eles nunca imaginaram, Senhor. E os usa poderosamente nas empresas, nas relações. Usa-nos, Senhor, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança, por onde nós estivermos. Que nós possamos ser usados e que o Senhor conte conosco para levar o ID. Conte conosco, Senhor Deus, para alcançar almas para Jesus. Conte conosco diariamente. E tudo que o Senhor já tem feito, toda a unção, toda, Senhor Deus, graça, tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre esse ministério, que seja mais, e que transborde, Senhor, e que através das nossas vidas alcance a outros, Senhor. Nós te agradecemos porque nós não merecemos, Senhor. Não merecemos nada. Mas, através da graça, o Senhor nos fez merecedor. E nós recebemos esse favor. E não vamos deixar apenas conosco. Vamos multiplicar esse favor, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos lembra que somos fortes, somos corajosos e estamos, Senhor Deus, numa guerra com o Deus Todo-Poderoso que já venceu, Senhor. Muito obrigado. Vá ao nosso lado, protege cada irmão. Senhor, vá, Senhor, nos protegendo, nos guardando, nos guiando. Que nenhum mal possa vir, Senhor, contra nós. Que nenhum mal tente tirar essa palavra do nosso coração. Não deixa a dúvida entrar. Não deixa, Senhor, o pensamento entrar. Que nós possamos continuar firmados na rocha, olhando para o alvo, que é Cristo, Senhor. Que essa mensagem fique enraizada no nosso coração. Que o ID esteja, Senhor, enraizado no nosso espírito. E que nós possamos cumpri-lo diariamente, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado.
Porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso e um Deus tão maravilhoso, que mesmo com tanta grandeza, insiste em nós, Pai. Muito obrigado. Que nós possamos, Senhor Deus, continuar firmes, inabaláveis, na Tua palavra, na oração e na comunhão, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós te agradecemos em fé, porque nós já sabemos que teremos muitos testemunhos, muitas vitórias para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém, glória a Deus. Eu convido o pastor e você se prepare, viu, irmãos? Porque quem tiver com o coração disposto, Deus vai usar poderosamente, amém? Deus abençoe.